Meus irmãos, eu peço que vocês abram a palavra de Deus junto comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler hoje os versículos 30 ao 44. Marcos, capítulo 6. Versículos 30 ao 44. E na verdade acho que eu comentei na semana anterior, se não estou enganado, eu tenho feito devocionais diárias com base no Evangelho de Marcos. E o Senhor tem falado muito comigo, assim, trazido coisas para a minha vida, para o meu coração, através desses textos. Tanto é que há 2 semanas atrás, nós pregamos sobre o texto ali, logo anterior, da morte de João Batista, em Marcos 6 mesmo. Então eu estou fazendo essa série e Deus tem compartilhado muito comigo e eu quero hoje compartilhar com os irmãos acerca desse texto, sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes, um dos milagres operados pelo Senhor Jesus. Então este relato está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 30 ao 44, que nós vamos ler então agora. E diz assim a palavra do nosso Deus. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, melhor dizendo, e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. Verso 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Verso 38. E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Verso 40. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Verso 43. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos expõe esta palavra hoje, Pai. Essa palavra não é humana, mas é a palavra do Senhor. E nós te agradecemos por ela, por este livre acesso que temos, ó Pai. E, Senhor, nesta hora nós pedimos que o Teu Espírito Santo ministre a cada um aqui, Senhor. Ministre a cada um que vai escutar essa pregação, Senhor, depois na internet. Em nome de Jesus, de forma que
cada um possa receber daquilo que o Senhor tem preparado, Pai, daquilo que cada um precisa ouvir, Senhor. Que o Teu Espírito Santo opere desta forma, nós imploramos em nome de Jesus. E eu peço que o Senhor me ajude nesta hora, Pai. Eu preciso do Senhor. Eu sou completamente dependente de Ti. Que o Senhor me ajude a compartilhar esta palavra em nome de Jesus. Foi algo que o Senhor já colocou no meu coração durante esta semana. E eu peço que o Senhor me ajude a compartilhar isto, Senhor Deus, a Tua palavra, de uma forma que Te glorifique, que edifique este corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. E glórias a Deus. Irmãos, a primeira coisa que eu já quero compartilhar de imediato com vocês é sobre o próprio título desse texto, desse milagre, né? A primeira multiplicação dos pães e peixes. Aqui na minha Bíblia está exatamente assim. A primeira multiplicação. Marcos, então, aqui ele faz questão de destacar que essa foi a primeira. Foi a primeira multiplicação. Ou seja, esse fato se repetiu em algum momento depois, porque essa foi a primeira. Se foi a primeira, teve outras depois. E a gente vê isso lá, que pelo menos o que é relatado, né, o que está no escrito bíblico. Em Marcos capítulo 8, acontece a segunda multiplicação dos pães. Né? Eu entendo, lendo esse título, que se tivesse acontecido realmente só uma vez, isso eu estou conjecturando aqui, tá? Talvez o título fosse alguma coisa como Jesus multiplica pães e peixes. Igual tem, Jesus anda sobre as águas, né? Jesus anda sobre o mar. Mas não, ele faz questão de falar que foi a primeira. E depois acontece de novo, ele fala da segunda ocasião de multiplicação dos pães. Só pelo título, o Senhor traz ao nosso coração hoje, ao meu coração e tenho certeza ao teu, em nome de Jesus, que Ele promete fazer mais. Ele promete fazer mais, muito mais por nós, por mim, por você. Nosso Deus não é Deus de apenas um milagre. Nosso Deus é um Deus de infinita bondade, de infinitas bênçãos, de infinitos milagres. Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então o Senhor já começa a nos ministrar nesta manhã através do próprio título desta passagem. E esse trecho, o texto propriamente dito que nós lemos aqui em Marcos 6, a partir do verso 30, ele inicia informando a gente no próprio versículo 30 sobre o retorno dos apóstolos ao local onde estava Jesus. Né? Isso, está o 30 ali. Obrigado. E os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Eles estavam retornando, mas retornando da onde? Né? E se nós formos ali nos versículos, um pouquinho antes, no capítulo 6, no versículo 7, ali, acompanha ali na tua Bíblia comigo, no Marcos 6, versículo 7, Jesus, o relato falando, né? Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Pula ali para o versículo 12. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então, aqui Jesus ele envia os seus discípulos, já chamados de apóstolos ali por sinal, separados em duplas para pregarem o evangelho. Tinha acontecido esse envio algum tempo antes no mesmo capítulo, relatado, e agora aqui no versículo 30 nos é contado o retorno deles, com os resultados apresentados ali a Jesus. Eles começaram a falar os testemunhos, tudo que eles tinham ensinado, tudo que eles tinham operado, as curas que haviam acontecido, as libertações de demônios que haviam acontecido por intermédio deles. Então eles retornaram dessa missão dada por Jesus. Só que o texto ele dá a entender a nós que esses homens eles estão extremamente cansados e desgastados do trabalho. Porque Jesus os chama ali para ir para um lugar deserto, né? Versículo 31, se puder pôr para mim ali, Marcos 6, 31. Jesus fala, né? Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco,
porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então Jesus chama eles aqui para virem até um lugar retirado, deserto, um lugar secreto, como nós sempre ouvimos, né? Porque eles não tinham tempo sequer para comer. Final do versículo. Não tinham tempo para comer. A última linha. Meus irmãos, se o texto deixa essa informação clara, que eles não tinham tempo nem para comer, que dirá da higiene pessoal deles? Vamos começar a tentar pensar um pouco fora da caixa, entender o contexto aqui. Eles não tinham tempo para comer, para parar, comer um lanche ali. Eles não tinham tempo para isso. Então vamos imaginar o estado que esses homens se encontravam quando retornaram dessa missão. Provavelmente eles estavam sujos, provavelmente eles tinham as roupas rasgadas, provavelmente até talvez faltando uma peça, tá sem camisa, sei lá. Estavam magros, não tinham tempo para comer. Estavam com a barba por fazer, eles já tinham naquela época, né? Deixava, é costume judeu, né? Judaico. Não estava cheirando bem, não tinha nem como comer, vai cuidar da higiene. Eles não tinham como fazer isso. E por último, mas não menos importante, eles estavam exaustos e famintos. E diante disso, meus irmãos, eu fico pensando como todos nós, eu primeiro, eu e você, nós estamos diante da presença de Deus, porque aqueles estavam diante da presença de Jesus, retornando daquela missão. E como nós estamos diante de Deus, talvez cansados, talvez sem tempo para cuidar das coisas que também são importantes e precisam da nossa atenção, o casamento, a família, os filhos, a casa, os negócios, o trabalho. Talvez a gente está priorizando uma área e deixando outra de lado. Talvez alguns aqui podem estar se sentindo como se estivesse carregando uma tonelada nas costas, sozinho. Como eu já me senti, acredito que muitos assim já. Essa semana eu me senti assim. Talvez a gente esteja sem tempo para se alimentar de forma adequada, seja no físico, nosso corpo, ou seja espiritualmente. E quando falta o alimento a nós, porque aqui eu quero voltar, que os discípulos não tinham tempo para comer. Eles não tinham. Era cura, era ungir o enfermo, era expulsar o demônio, aí aparece outro demônio, aí aparece outro que está leproso. Eles não tinham tempo para isso, para parar para comer. O texto deixa isso claro para a gente. Eu quero focar nisso, para a gente lembrar disso. E quando falta esse alimento a nós, quando a gente não tem, vamos colocar algumas aspas aqui, tempo para comer, tempo para se alimentar do nosso pão espiritual, vamos focar aqui agora, Jesus ele nos chama, assim como ele fez com esses discípulos aqui. Eles chegam cansados, famintos em toda essa situação, e Jesus fala, versículo 31, vinde vós aqui à parte, um lugar deserto, para poderem repousar. Jesus ele nos chama a nos retirarmos para um lugar deserto, para descansarmos, para repousarmos, para nos alimentarmos, para a gente repor as energias. E quando foi, fica uma pergunta aqui, não é para me responder, mas para a gente pensar, como eu tenho pensado na minha vida. Quando foi a última vez que a gente descansou diante de Deus? E que a gente se alimentou diante da presença dEle, da própria presença dEle, espiritualmente, para repor as nossas energias físicas, nossas energias emocionais, espirituais. Quando foi a última vez que a gente descansou, que a gente atendeu ao chamado e descansou na presença de Deus?
E o texto segue aqui contando para nós, nos versículos a partir do 32 até o 34, que quando Jesus e os 12 saíram de barco sós, né, o texto nos fala isso, né, e foram sós num barco para um lugar deserto, né, Jesus e os 12 apenas. Então a multidão acaba vendo eles pegando esse barco e vai seguindo eles ali por terra, margeando ali o rio, a beira do mar, enfim, vai costeando ali junto com eles e chega no destino antes deles. E quando Jesus desce do barco e vê aquela multidão, ele se compadece. De fato, ele sente isso, compaixão, piedade por aquele povo. Porque eles não tinham quem guiasse eles, quem orientasse. Eles eram realmente como ovelhas sem pastor, que a palavra mesmo nos fala esse exemplo. Eram como ovelhas sem pastor, que não tem pastor. Então vamos pensar aqui também como era a situação dessa multidão que foi. A gente fala que eram multidões ali, um detalhe, né? Verso 33. A multidão viu-os partir e muitos os conheceram, reconheceram eles lá, vendo eles no barco. E correram para lá a pé, de todas as cidades. Não era só daquele local que estava reunido ali. Não fala para nós a distância que eles percorreram, mas de todas as cidades ali do entorno. O pessoal correu para lá porque Jesus ia estar lá. E vamos pensar nessa multidão, que eram pessoas de todos os tipos, provavelmente aí passando por várias sortes de tipos de problemas, angústias, precisando de orientação, aconselhamento em várias situações, mas todas elas com uma coisa em comum. Elas, apesar das limitações, elas tinham fome e sede de ouvir as palavras de Jesus. Elas tinham fome e sede de ouvir o que Jesus ia falar para elas. E essas informações também elas nos ensinam algumas coisas e servem para a nossa reflexão. Porque aquelas pessoas elas tinham fome espiritual, fome de ouvir a Jesus. Elas precisavam ouvir a Jesus. Ela largou o que estava fazendo, saiu correndo, costeando a água para chegar lá para poder escutar Jesus. Elas precisavam disso. Elas tinham essa fome espiritual porque não tinha quem alimentasse elas. Elas encontraram em Jesus esse alimento. Mas até então não tinha. Eram ovelhas sem pastor. Não tinha quem guiasse, quem direcionasse, quem ensinasse o caminho a seguir. E quantas vezes eu e você nos sentimos assim também? Quando nós sentimos fome espiritual pela palavra de Deus, mas assim como ovelhas que não têm pastor, nós não temos direção, nós ficamos fora da comunhão da igreja, do corpo de Cristo. É o que eu falei da unidade semana passada, né? É o corpo indo para um lugar e o braço querendo desgrudar do corpo e ir para outro lado. Não dá. Mas muitas vezes é assim que, de alguma forma sobrenatural, né, espiritualmente falando, na figura de linguagem acontece. Muitas vezes tem o corpo de Cristo aqui, eu sou uma perna rebelde que quer ir para o outro lado aqui. Quer ser amputado do corpo. Então a gente muitas vezes foge da comunhão da igreja, onde a gente ouve a palavra, ou então a gente não atende ao chamado de Deus. E nós não vamos para um lugar deserto para orar, para repor as nossas forças diante de Deus. Porque aqui há um chamado de Deus. Venha para um lugar deserto, retirado. Você precisa descansar. E às vezes a gente não atende. E depois
que Jesus começa a ensinar muitas coisas ali para aquela multidão. Ele passa um tempo, não nos é falado quanto tempo, mas dá a entender que é no mesmo dia. Mas chega um determinado horário ali, depois que Jesus já está discursando há um certo tempo, aí se forma um cenário aqui. O céu começa a escurecer, as barrigas começam a roncar, talvez começam algumas, como a gente diz, né, um zum 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 ali, umas murmurações, não tem nada para comer aqui, tô com sede, o lugar de sentar aqui não está legal. Começa a se formar esse cenário aqui. E nos versículos 35 ao 36, os discípulos vão então falar com Jesus, né? Pedindo que ele mande a multidão embora para casa, porque afinal de contas já estava tarde, né? Horário avançado, porque eles estavam sem comer até aquela hora. Para que eles pudessem comprar o pão, se alimentar os seus filhos, sua família, enfim, né? Mas vamos também pensar um pouquinho aqui nesse cenário. Se não nos fala a distância, mas se o lugar era deserto, em quanto tempo eles chegariam a um centro ali comercial, sei lá, um centro da cidade, um lugar que vendesse trigo, vendesse pão, para eles poderem se alimentar? Se era um lugar deserto, isolado, quanto tempo será que eles levariam para chegar? Horário avançado, então com certeza eles iam chegar, a loja ia estar fechada, a loja da padaria está fechada, né? A banquinha do irmão lá não ia estar vendendo mais, não ia dar tempo. E diante dessa situação, Jesus ele dá uma resposta para os discípulos aqui, né? Acompanha ali comigo no versículo 37. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. Jesus responde assim: vão vocês e dê comida para eles. Eu acho um pouco engraçado. Eu peço que não se escandalize, por favor, com o que eu vou falar, mas eu acho que Jesus era bem humorado, assim, muito bem humorado. Acho que ele gostava, assim, né? E não há pecado a gente pensar nisso. Jesus era Deus, mas era homem também. Tinha emoções como nós. Eu acho que ele era engraçado, assim, porque a gente vê algumas coisas nas Escrituras, por exemplo essa, né? Ele tá pregando aqui, né? Aí chega o grupo aqui, a liderança, 5.000 pessoas aí, tem que comer e a gente não tem onde buscar, e o que a gente faz? Irmão João, pega, reúne aí, vai, alimenta o povo aí. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus falou para eles. É pelo menos de causar riso ou medo, né? Eu acho que eu sentiria medo. Aqui eu tô rindo, mas acho que se eu estivesse lá eu ia sentir medo. Eu ia ficar preocupado. E Jesus, ele costumava agir dessa forma, né? Por exemplo, quando ele ia realizar alguma cura, mais de uma vez a gente lê isso na palavra, né? Ele perguntava para o enfermo: queres ficar são? É claro que eu quero, Senhor, né? Tipo assim, queres ficar são? Ou então, né, o enfermo também: que queres que eu te faça? Para o cego: que queres que eu te faça? Um paralítico: que queres que eu te faça? Senhor, eu preciso ver, eu preciso andar. Então Jesus, eu acho que ele tinha um pouco esse bom humor, assim, né? Mas isso é uma interpretação minha, né? Não quero escandalizar ninguém com isso. Mas eu vejo que quando ele perguntava isso, ele queria ouvir também da pessoa, até como forma de oração. Senhor, eu quero andar. Senhor, eu quero ver. Que eu veja, né? Tem uma das ocasiões ele que fala. Mas nessa situação aqui, pessoal, vão lá e alimentam o povo lá. Meu sogro tem uma expressão, ele fala: dá os pulos, né? Dá os pulos aí, pessoal, faz a correria. Eu acho que aqui aparentemente, ele se faz de desentendido um pouco, Jesus. Será que ele não estava vendo que já era tarde?
que era um lugar distante, que eram 5.000 homens, e naquela época, quando faziam-se as contagens, mulheres e crianças não eram ali incluídos, eram só homens. Então, no final ele fala 5.000 homens, mas tinha muito mais gente, tinha as mulheres, tinha as crianças, era muito mais. Será que Jesus não tinha percebido? Puxa vida, não, é claro que ele sabia. É claro que ele sabia. Mas eu entendo aqui, irmãos, que na verdade ele estava agindo como quem realmente não vê nenhum problema aqui. Não tem problema aqui nessa situação. Sabe por quê? Porque ele estava olhando com olhos de fé. Pelos olhos da fé. Nós lemos ali agora há pouco, Marcos capítulo 6, verso 7, que quando Jesus chama aqueles discípulos e separa eles em duplas para irem pregar, ele determina ali autoridade, ele concede autoridade dele mesmo sobre aqueles homens, para pregar o evangelho, para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Então aqui, aquela autoridade não tinha sido cancelada, ela permanecia. Então, talvez Jesus já esperasse aqui que os discípulos já tivessem a maturidade de agir nessa situação pela fé, por iniciativa própria. Eles já tinham essa autoridade em nome de Jesus, não precisava de mais. Então era só agir por fé. Era como se a frase estivesse sendo repetida ali, Jesus estivesse perguntando a eles: por que clamas a mim? Moisés lá na beira do mar, lá, quando os egípcios estavam atrás, né, e o mar estava ali na frente deles, ele: Senhor, e agora? Aí o Senhor responde: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Eu vejo que é como se Jesus estivesse falando a mesma coisa aqui. Por que vocês clamam a mim? Já dei autoridade para vocês. Vão e façam. Vão e orem em nome de Jesus para que esse alimento se multiplique e alimente essa multidão. E, meus irmãos, em que situação nós precisamos, eu e você, nós aqui, que estamos aqui hoje, nós precisamos agir, mas nós ainda estamos temerosos, com receio. Nós precisamos realmente buscar a vontade de Deus. Isso é um princípio básico, né? De se caminhar com Deus, é caminhar conforme a vontade dele. Nós aprendemos isso. Mas e se ele já revelou e já confirmou a vontade dele, por que a gente ainda está clamando em determinadas ocasiões? Se eu já sei o que precisa fazer, se eu já sei o que é a situação, por que clamas a mim? A gente não devia estar agindo pela fé e na autoridade do nome de Jesus Cristo? Ele já nos deu. Ele já nos deu. Por que nós ainda estamos clamando em determinadas situações que nós já podemos caminhar e vencer e superar e ver o milagre? Não pelas nossas mãos, mas pelas mãos de Deus, com fé no poder dele. E por fim, então, os discípulos ali, eu fico imaginando, talvez um pouco desesperados, né? Diante dessa missão, com um olhar humano ali ainda. Eles vão ali, fico imaginando eles correndo no meio do povo, quem que tem aí um pedacinho de pão, tal, né? E eles por fim conseguem ali 5 pães e 2 peixes, né? No versículo 38, né? Sabendo eles, né? Quando Jesus pergunta a quantidade de alimento, sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Versículo 38. Então Jesus ele manda que todos se assentem ali sobre aquele descampado, né? Que eles estavam, né? Sobre a grama verde, um lugar isolado, como já falamos. Em seguida ele dá graças a Deus pelo alimento. Então repassa esse alimento consagrado ao Senhor para as mãos dos discípulos, para que eles sirvam o povo.
E é aí que o grande milagre acontece. Porque, como eu falei, 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Vamos pensar, 5.000 homens, só uma hipótese, tá? Vamos pensar que cada um tinha uma esposa e um filho. 5 vezes 3, 15.000. Se cada um, né? Claro, talvez tinha alguém que não casou lá ainda, solteiro, ok. Mas vamos só para a gente pensar. Cada homem com uma esposa e um filho, 15.000 pessoas. Com uma pequena porção de 5 pães e 2 peixes. E eu aprendo desse texto, eu compartilho isso com vocês, que o nosso Deus, ele, algumas aspas nessa frase aqui, mas ele de fato, ele tira de onde não tem. Ele faz brotar, faz surgir de onde não tem. De onde não tem pelos olhos humanos, né? Claro. Ele providencia o socorro. Nós temos um Deus que realiza milagres infinitamente maiores do que nós podemos pedir ou pensar. E nós aprendemos ainda nesse texto que, assim como o povo se assentou sobre a grama verde, ele fala ali, né, que se assentassem sobre a relva verde, né? Eu vejo aqui que era um local com vida. Era um local retirado, separado, né? Deserto, como a palavra nos diz. E eu entendo que era um local com vida. Não era um matagal, não era um pasto ressecado ali, já tinha sido tudo pisoteado. Era uma relva verde. Era um local onde havia vida. E nós precisamos nos assentar diante de Jesus, onde nós encontramos vida. E buscar esse refrigério, buscar esse alimento para o nosso ser. Irmãos, Ele é o alimento que nós precisamos. Ele é o descanso que nós precisamos. Ele é o lugar secreto que nós precisamos ir para receber cuidados, para receber alimento espiritual. E para nós desfrutarmos de um descanso que só Ele pode dar. Porque, na verdade, o fardo dele é que é leve. E o jugo dele é que é suave. Os nossos são pesados. Os nossos são ruins de carregar. Mas muitas vezes a gente está cansado, esgotado, sobrecarregado, porque a gente ainda está carregando as nossas próprias cargas e não as de Jesus. Eu acho que eu entendo dessa forma, na verdade, que sobre essa questão do fardo, do jugo, Jesus faz uma proposta irrecusável. Ele pede para trocar o fardo com a gente. Pega aqui, ó, o meu fardo, que esse aqui que eu tenho é leve. O teu é pesado, deixa que eu levo o teu. É isso que ele está falando. É irrecusável a proposta. Agora, por que a gente não aceita? Por que a gente não aceita? E fica lá, aquela mochila de tijolo, né? E já concluindo, meus irmãos, eu vejo que o Senhor nos fala hoje que nós precisamos descansar nele. Esse descansar pode ter tantas coisas, mas eu não vou ficar detalhando aqui, porque isso não é função minha, mas é função do Espírito Santo. Falar onde cada um de nós precisa descansar. Mas o fato é que nós precisamos ir até Ele, repor as energias, recuperar o vigor, ser alimentados pela Sua palavra, que é viva, que é eficaz, que sonda o nosso coração até o mais profundo. E talvez hoje a gente esteja que nem esses apóstolos,
ele chama de apóstolos ali, versículo 30, né? Quando eles retornam dessa missão, cansados e com testemunhos, glória a Deus por isso, mas cansados, famintos, sem tempo para comer. Talvez a gente esteja hoje sem tempo para comer, para se alimentar da palavra, para se alimentar da presença de Deus. Talvez hoje a gente esteja desnutrido em alguma área da nossa vida, não só espiritualmente falando, porque a gente dá atenção para tantas coisas. A gente gosta de falar na correria, né? Correria, ainda ontem eu estava falando com o Flávio, né? Nossa, tanta coisa a gente tem para pensar e para resolver e tal, e realmente é uma correria, mas às vezes a gente passa a dar atenção a tantas coisas e a gente esquece de outras que são também essenciais. Aqui, eles não tinham tempo para comer. Nesse negócio de comer, não sei se já comentei aqui, o meu almoço, todo dia tem que ter arroz e feijão. Se não tiver arroz e feijão, não dá certo. Nem que for só arroz e feijão, mas tem que ter. Se não tem, daí dá umas tonturas, já não dá certo. Não, verdade mesmo. Se eu não tivesse tempo para comer o meu arroz e feijão? E eles não tinham tempo, porque eles estavam trabalhando na obra. Mas isso era bom para a saúde deles? Não, é claro que não. Talvez a gente está deixando de lado coisas que são essenciais, que aos poucos vão enfraquecendo, vão perdendo o vigor, a força. Relacionamentos. Será que não tem relacionamentos que a gente está deixando de lado? Deixando de alimentar? Será que não tem propósitos que a gente está deixando de alimentar? Que estão se enfraquecendo ao longo dos dias? Ou talvez, como eu falei da correria, tem tantas coisas que a gente tem sob a nossa responsabilidade, cada um de nós, que o nosso corpo físico, ele pode chegar a um ponto de se desgastar além das nossas capacidades, além das nossas forças. E com isso a gente acaba, de certa forma, aos pouquinhos, destruindo esse corpo, danificando, melhor dizendo, esse corpo, né? Que é o templo do Espírito Santo, nós não podemos esquecer. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo. E como que a gente está cuidando dessa morada, dessa casa do Espírito Santo também? Isso é importante, parte da saúde. Essa palavra, meus irmãos, é para mim, e eu tenho certeza, e eu oro em nome de Jesus para isso, para você também. E que Deus nos ajude a nós confiarmos nos milagres, nas promessas que Ele revela para nós, mas também que Ele nos ajude a nós tomarmos atitudes que condizem com a nossa fé, com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente diz que acredita. Atitudes que cumpram o chamado de Jesus. A gente está acostumado a ouvir o chamado de Jesus só para ir, né? Ide. Realmente, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é o chamado principal. Mas às vezes o chamado pode ser para vir. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Eu anotei aqui para falar. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes o chamado não é para ir, é para vir. Venha para um lugar secreto, para um lugar deserto. Descanse em mim. Reponha as suas forças em mim mesmo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, eu convido você a orar comigo mais uma vez. Pai, nós agradecemos porque hoje o Senhor ministra a vida de cada um aqui, Senhor, começando pela minha.
de que nós precisamos confiar, nós precisamos crer no Senhor, exercer a fé no Senhor, mas nós também precisamos dar passos que estejam de acordo com a nossa fé. E talvez esse passo hoje, Senhor, para alguém aqui, assim como o Senhor falou para mim, talvez seja descansar em Ti, Senhor. Que o Senhor nos ajude a descansar, a entender de que o Senhor é o nosso descanso. O Senhor é o nosso descanso. O Senhor é aquele que nos ajuda. O Senhor é aquele que faz com que as nossas forças sejam restauradas pelo poder da Tua palavra. E nós Te agradecemos porque esta palavra faz isso conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, cada um na sua luta particular, seja ela na família, no trabalho, no casamento, na relação com os filhos, no seu negócio, na sua empresa, no ministério. Nos ajude, Pai, nos ajude a dar esse passo de irmos até o Senhor, descansarmos em Ti, buscarmos forças em Ti, Senhor. A Tua palavra fala que muitos podem cair, jovens e velhos, podem se cansar, podem tropeçar, mas ela fala que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Aqueles que esperam, que descansam, que confiam no Senhor, voarão mais alto, com asas como as da águia, que a leva até as alturas. E nós entendemos que essas alturas são a comunhão com o Senhor, o relacionamento com o Senhor, o amor por Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a atender o Teu chamado, Pai, de nos alimentarmos da Tua palavra, de nos alimentarmos da Tua presença. Nós muitas vezes somos bons em obedecer o chamado de ir, mas hoje o Senhor nos chama a vir até os Teus pés, vir até diante do Teu altar, nos prostrarmos diante do Senhor. Então nos ajuda, Pai. Para muitos de nós talvez seja difícil, Senhor. Talvez vá na contramão daquilo que nós pensamos, mas nos ajuda, Deus. Faz com que essa palavra se torne viva no coração de cada um aqui, Senhor, do meu e dos meus irmãos. Em nome de Jesus nós oramos, mais uma vez agradecidos a Ti e Te louvamos. Amém, amém e glórias a Deus.